Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui no nosso 23º dia do Plaboc, o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E é uma satisfação receber você aqui. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva agora nesse canal, já dá o like ali, o joinha nesse vídeo, porque assim você vai estar ajudando o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. E assim ele vai multiplicar esse conteúdo para muitas outras pessoas, tá bom? Então, ao se inscrever, não se esqueça de ativar as notificações ali no sininho, para que você possa receber sempre ali, para que você possa ser avisado sempre que houver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, o nosso Plaboc, normalmente os vídeos eles já são disponibilizados todos os dias às 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã, você já pode entrar aqui, que vai estar já a nossa leitura diária disponibilizada para que você possa acompanhar. E na descrição do vídeo, eu coloquei o link do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde nós compartilhamos ali de materiais complementares que vão ajudar você nessa jornada de crescimento e aprendizado da palavra de Deus, tá bom? E nesse grupo também exclusivo, você também pode ter acesso ao seu plano diário de leitura, né? Então ali nós temos o calendário de todo o ano e em todos os dias há ali as passagens que nós lemos diariamente. Assim você pode se programar, você também pode se adiantar, você pode se atrasar um pouquinho, voltar um pouquinho e assim no seu ritmo, né? Dependendo da sua disponibilidade, mas mesmo assim continuar participando conosco aqui do Plaboc, tá certo? Então, antes da nossa leitura, nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor uma bênção, nesse momento em que estaremos lendo a palavra. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude na leitura da Tua palavra, que o Senhor nos conceda condições espirituais, para que possamos alcançar os mistérios pelo Senhor, escondidos e que o Teu Espírito possa nos revelar. E que o sangue de Jesus, ele seja sobre a nossa vida, que o Senhor nos perdoe os pecados, tudo aquilo que nos afastou de Ti, que quebrou a nossa comunhão contigo, e nós pedimos que o Senhor nos liberte e nos dê essa bênção na leitura da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, partindo aqui agora para a nossa leitura, Jó, capítulo de número 35. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste: de que te serviria? Que proveito tiraria mais do que o meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou o que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Que dá salmos entre a noite, que nos faz mais doutos do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que o não verás, juízo há perante ele. Por isso, espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera a arrogância, logo, Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo aqui, Jó, capítulo de número 36. E prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos, antes
Com os reis no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos para seu ensino, e lhe diz que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem, e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, à espada serão passados, e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da sua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te alcançam. Porquanto há furor, guarda-te de que, porventura, não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te, e não te inclines para a tua iniquidade, porquanto isto escolhestes antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse: tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular, porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura, também se poderão entender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz, e encobre os altos do mar. Porque, pois, essas coisas julga os povos, e lhes dá mantimento em abundância. Com as suas mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas. O que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados, acerca do temporal que sobe. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 37. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ela o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até aos confins da terra. Depois disto, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz. E, ouvida a sua voz, não tarda com essas coisas. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Grandes coisas faz que nós não compreendemos. Porque a neve diz: cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua chuva forte. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento, e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável. Seja para correção, ou para a sua terra, ou para beneficência que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem?
Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito no conhecimento? Ou de como as tuas vestes aquecem, quando do sul acalma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus, que são firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol, que resplandece nos céus, mas, passando o vento e purificando-os, o esplendor de ouro vem do norte. Pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que são sábios no coração. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos para o nosso último capítulo da leitura de hoje, Jó, capítulo 38. Depois de todo esse diálogo, depois de Jó falando, depois dos seus amigos falando, depois Eliú falando, agora vem Deus. Então, no capítulo 38, é o momento que Deus ele se dirige à vida de Jó. E nós vamos ver o que acontece com a vida do servo fiel, que ele está passando pela luta, passando pela prova, mas ele aguarda ansiosamente a voz de Deus. Então, Jó, capítulo 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os seus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por suas vestiduras, e a escuridão por envolvedouro. Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: Até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou desde os seus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos por ela. Tudo se modela como barro, sob o selo, e se põe como vestes. E dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo, ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte, ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra. Faze-me saber se sabes tudo isso. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa. De certo, tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos seus dias. Ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo de angústia, até o dia da peleja e da guerra. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos e trovões, para chover sobre uma terra onde não há ninguém e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu, quando debaixo de pedras as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha? Ou poderás tu ajuntar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os atilhos do Órion?
Ou produzir as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos raios que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem à mente deu entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os abaixará? Quando se funde o pó numa massa e se pegam os torrões uns aos outros. Porventura caçarás tu presa para a leoa? Ou satisfarás a fome dos filhos dos leões, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara os corvos o seu alimento? Quem prepara para os corvos o seu alimento? Quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer. Louvado seja Deus. Aqui, queridos, nós encerramos a nossa leitura do dia de hoje. Então, Deus ele está só colocando Jó no seu devido lugar, né? E que nós também possamos trazer essa reflexão para a nossa vida. Mesmo nos momentos mais difíceis, né? Deus ainda vai concluir, mas ele já começa fazendo algumas perguntas muito interessantes para Jó. Onde você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas, quando eu fundava o mundo? Onde você estava? Então, da mesma forma, queridos, onde você estava quando Deus criou todas as coisas? Onde que você estava? Quem era você? O que que você sabia? O que que eu sabia? Quem era eu? Então, e claro, o objetivo de Deus não era humilhar Jó, não é nos humilhar, mas é que nós reconheçamos de que a nossa vida está na mão de um Deus que é todo-poderoso, que pode todas as coisas. E é por isso que eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários o que você tem aprendido com a leitura de hoje. Coloque aqui o versículo que te marcou. Coloque aqui. Deixe aqui nos comentários as lições que você tem aprendido, a lição que você aprendeu da leitura de hoje. Nesse momento que Deus ele começa a falar com Jó, né, apenas nesse capítulo aqui, o 38, como Deus ele olha para nós e tamanho o seu poder, a sua misericórdia ela nos alcança, o seu amor ele nos alcança. O que Deus é em relação a nós. Então, o que Deus é em relação à sua luta, o que Deus é em relação à dificuldade que tem se levantado na sua vida. E eu tenho certeza, o nosso Deus ele é muito maior. O nosso Deus ele é muito mais poderoso. Então, por que temer? Né? Por que temer? Então, coloca aqui nos comentários e compartilha com essa família do Plaboc o que você tem aprendido, aquilo que o Espírito Santo ele tem mostrado e revelado a você. Tá bom? Faça isso. Faça isso agora e deixe aqui no vídeo, no comentário, né? Deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, entre para o grupo exclusivo do WhatsApp e vem participar com a gente desse movimento, o movimento de leitura da Palavra de Deus, para que a cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Tá bom? E não esqueça de compartilhar. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser, com seus irmãos, né? Os irmãos da sua congregação, com seus familiares, com seus amigos, seus vizinhos. Vamos ler juntos a palavra de Deus e que nós possamos compartilhar e fazer com que mais vidas elas possam se chegar a esse projeto e assim juntos nós possamos alcançar o maior número de pessoas e assim deixar com que o Espírito Santo faça a sua obra no meio dos homens, né? No meio aqui desse mundo. Amém? Então, terminamos por aqui, mas nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos deu na leitura da sua palavra. Vamos fechar os olhos? Senhor, nós glorificamos o Teu nome. Nós te agradecemos por aquilo que Tu nos ensinaste, porque o Senhor nos coloca no nosso devido lugar, mas não para nos humilhar, mas para nos tranquilizar de que nós temos um Deus que é todo-poderoso, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que conhece o que estamos passando. Muito obrigado, Deus, pelos ensinamentos que o Senhor nos tem revelado. Assim nós oramos, gratos ao Senhor por mais esse dia, porque até que o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos fez vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, assim, nós encerramos a nossa leitura dos capítulos 35 e 36
37 e 38, o nosso 23º dia do Plaboc. Foi um prazer imenso, tá, ter estado aqui com cada um de vocês. Então, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a sua casa, o seu ministério, Deus abençoe a sua saúde, os seus estudos, a sua vida profissional e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo dia de leitura. Que Deus te abençoe.